o Santo Espírito sobre a vida delas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode ir acompanhando agora. Queridos, enquanto as crianças vão saindo, abra sua Bíblia no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Eu vou ler esse salmo e os irmãos me acompanham, tá bom? Diz assim, Salmo de número 127. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos, com flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, a tua palavra foi lida, nós entregamos a nossa liturgia ao Senhor, e agora, Pai, nós esperamos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, clamamos ao Senhor, que diante das minhas limitações, o Senhor alcance o coração, Pai amado, de cada um que está aqui nessa noite, com a tua palavra, edificando, exortando, consolando, ó Pai querido, e orientando a tua igreja a caminhar de acordo com a tua vontade. Pai querido, fale ao nosso coração, não nos deixe sair daqui vazios, ó Pai. Nós amamos a tua palavra, porque ela é rica e eficaz, e ela penetra o mais íntimo do nosso coração. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, e confiamos que o Senhor falará ao nosso coração. Amém. Amém. Queridos, este é um dos salmos que nós chamamos de salmos de romagem. O que são os salmos de romagem? Salmos de romagem são salmos que foram escritos ou que eram utilizados, eram cantados durante as peregrinações dos israelitas, das suas cidades, das suas fazendas, até a cidade de Jerusalém, que era a cidade santa, conhecido como cidade santa, onde tinha o templo, o palácio do rei, e era a cidade onde os israelitas prestavam culto ao Senhor, com as festas que o Senhor instituiu lá no Antigo Testamento, durante a conquista da terra de Canaã. Esses salmos, como eu disse, eles eram cantados durante uma longa viagem. Nós precisamos entender que essas peregrinações que os israelitas faziam, eles saíam das suas cidades para ir até a cidade de Jerusalém. Essas peregrinações, elas tinham um efeito muito intenso no coração desses peregrinos. Por quê? Porque durante essas peregrinações, eles passavam por muitas dificuldades. Imagine só você, um homem, lá deixando a sua fazenda, junto com a sua família, seus filhos, sua esposa, carregando ali animais para oferecer em sacrifícios, para entregar com grãos, para entregar ali como oferta e dízimo ao Senhor lá no templo. E eles tinham que passar por um caminho muito difícil, que era um caminho que tinha muitos penhascos, muitos vales, às vezes eles tinham que atravessar rios, um caminho que durante o dia, eles tomavam um sol muito forte, correndo o risco de sofrer insolação. Durante as noites, eles sofriam um frio muito intenso, e não bastava isso, eles corriam o risco também de se deparar com animais selvagens, urso, leões, lobos, chacais, e eram animais que estavam ali prontos a devorar, tanto aquele homem quanto a sua família e os animais que eles carregavam. E não bastava isso, ainda tinha o perigo, que era mais intenso, que era de salteadores à beira da estrada. Havia muitos homens mal intencionados, e eles sabiam das festas que aconteciam em Israel, em Jerusalém, as festas sagradas,
e sabiam o tempo que aqueles peregrinos estariam caminhando pelas estradas. E o que eles faziam? Então eles ficavam, armavam a emboscada, e quando aqueles homens passavam, eles tomavam tudo que eles tinham, às vezes matavam seus filhos, a sua esposa, né, ou coisas piores que poderiam acontecer. Então era um momento de muita alegria, porque eles estariam lá em Jerusalém prestando culto ao Senhor, mas ao mesmo tempo era um momento de muita tensão, de muita preocupação, de muita angústia. Por isso eles, durante toda a viagem, eles iam cantando e orando ao Senhor os salmos de romagem, demonstrando sua confiança em Deus, demonstrando sua dependência no Senhor, e demonstrando sua alegria de estar ali para poder prestar cultos ao Senhor. Este salmo é um desses salmos que eram cantados durante as peregrinações. Esse salmo foi escrito por Salomão, o filho de Davi, o rei que todo mundo conhece, que foi o rei mais sábio que Israel já teve, um homem muito sábio. E provavelmente esse salmo foi escrito durante a construção do templo e do palácio, que foi dirigida ali por Salomão. A prova disso é porque no verso de número 1, ele fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Provavelmente ele se referindo ao templo que estava sendo construído ali no período. Mas o que é interessante desse salmo, não é somente o tempo em que ele foi escrito, mas os tempos que esse salmo mais foi cantado. Nós podemos ver que esse salmo ele foi cantado durante a construção do templo. Então as pessoas expressando a sua alegria ao Senhor, revelando ao Senhor que o Senhor é o provedor de todo o sustento, de tudo que era necessário para a construção do templo e o fortalecimento da cidade de Jerusalém. Então eles estavam cantando num período muito bom, um período de glória de Israel. É o período onde Israel teve o seu ápice de glória. Então eles cantavam em forma de gratidão ao Senhor. Mas depois esse salmo foi muito cantado, como eu disse, durante as peregrinações, durante os percursos que os israelitas caminhavam até a cidade de Jerusalém, demonstrando que o Senhor era aquele que o guardava. Então eles, no momento de tensão, de medo, eles cantavam, dizendo que o Senhor era aquele que estava ali protegendo eles. Se não fosse o Senhor, nada, eles não teriam proteção nenhuma ali. E um terceiro momento foi durante o retorno do cativeiro babilônico. Nós sabemos que Israel dividiu depois em 2 reinos, depois da morte de Salomão. Ele foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul é onde ficava a tribo de Judá, principalmente a cidade de Jerusalém. E depois que o reino do norte foi tomado pelos assírios, o reino do sul foi conquistado pelos babilônicos ali. E o que acontece? Eles ficaram cativos por 70 anos. Depois dos 70 anos, eles retornaram para Jerusalém. Eles foram libertos e foram permitidos voltar para Jerusalém e restabelecer a glória de Jerusalém, reconstruir a cidade. E nesse caminho de volta, eles voltaram cantando este salmo. Então, no momento agora de dependência do Senhor, porque agora eles não sabiam como estava a sua cidade, eles não sabiam o que eles enfrentariam. Haviam muitos inimigos, as muralhas estavam destruídas, o templo estava destruído, o palácio do antigo rei estava destruído, e agora eles não sabiam como seria o retorno de Jerusalém. Então, confiando na ação do Senhor, eles cantavam esses salmos. Então, o salmo de número 127 é um salmo que ele expressa a esperança do cristão, a esperança do peregrino, a esperança na providência de Deus. Nós somos peregrinos, nós não pertencemos a esta terra, e nós estamos vivendo essa jornada perigosa, cheia de buracos, cheio de obstáculos que podem nos ferir, nos distanciar do Senhor, mas ainda assim, nós enfrentamos tudo isso cantando ao Senhor, cantando que Ele é aquele que provê o suprimento de todas as nossas necessidades, tanto espirituais como materiais também, tá bom? E por isso eu gostaria de meditar com os irmãos sobre isso.
sobre a esperança que nós temos num Deus provedor. Por que nós temos esperança num Deus provedor? Porque o Senhor é aquele que efetua todos os nossos projetos. Os projetos que são da vontade do Senhor, você pode ter certeza que eles vão se concretizar. Você pode planejar, você pode sonhar, você pode batalhar para que aquele projeto seja executado, para que aquele projeto, aquele sonho venha a ser realizado, mas se não for o Senhor, todos os seus projetos, todos os seus sonhos são frustrados. E a prova disso está aqui no verso de número 1. Olha aqui que Salomão fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós podemos interpretar essa expressão de Salomão de 3 maneiras. Talvez ele esteja falando que, se não for o Senhor que edifica a casa, em vão vão trabalhar os que nela edificam, os que estão construindo essa casa. O que ele está querendo dizer com isso? Que talvez você pode planejar, você pode sonhar, você pode trabalhar para que aquela casa seja construída, mas se não for o Senhor, você nunca vai conseguir chegar ao fim da construção daquela casa. Segunda interpretação, você pode lutar, você pode batalhar e pode construir a casa, mas você nunca vai conseguir morar nela. E a terceira interpretação, você pode planejar, batalhar para construir e morar nela, mas você não terá gozo e alegria nessa casa. Independentemente de como você queira interpretar esse versículo, o que eu quero dizer para você é que nenhum plano, nenhum sonho, nenhum projeto de vida que você possa ter, vai se realizar se não for da vontade do Senhor. Porque Ele é quem provê o realizar dos nossos projetos de vida. Por isso, nós temos esperança no Senhor. Nós temos esperança no Senhor porque Ele é quem executa os nossos sonhos, os nossos projetos. Ele é quem batalha em nosso lugar para que tudo venha a ser realizado. E quando nós pensamos assim, o nosso coração descansa. Porque nós sabemos que não depende da nossa força de vontade, do nosso dinheiro e da nossa saúde, mas sim da vontade do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. O que são seus projetos perto de toda a criação? É esse Senhor que executa os nossos planos. Nós podemos ver isso no Antigo Testamento, quando, por exemplo, a Torre de Babel foi frustrada porque o Senhor não estava ali. Toda a humanidade que existia na terra tentou construir aquela torre naquele momento, mas o Senhor disse: não, eu não concordo com esse projeto. Então aqueles sonhos foram frustrados, e o Senhor confundiu a língua daqueles homens ali, para que ninguém conseguisse entrar em acordo e construir aquela torre. Então, se não for da vontade do Senhor, meus queridos, você pode ter certeza de uma coisa: nada do que você planeja ou projeta para a sua vida vai se realizar. Mas uma segunda razão, porque o Senhor, Ele é a esperança da providência, porque Ele é aquele que nos traz proteção e nos guarda. Olha só o que diz ainda no verso número 1, mas a parte B, ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora Salomão, ele utiliza uma segunda ilustração. A primeira ilustração é a construção de uma casa. A segunda ilustração é um sentinela guardando a cidade, um vigia. Sabe aquele guardinha que anda pela cidade aí buzinando durante a noite? Aquele lá é um sentinela, é aquele que fica vigiando a casa. E em Israel, em Jerusalém principalmente, essa figura ela é muito forte, porque é aquele que ficava na muralha, observando a parte externa da cidade, assim como existia uma torre no centro da cidade, onde tinha um outro guarda, que ficava vigiando para ver se não acontecia nada de ruim ali. Às vezes um assalto dentro da cidade, às vezes uma briga, e sempre que acontecia algo de errado, ele tocava o sino, e aí as pessoas já ficavam preparadas para o que poderia acontecer. Então, o Senhor está dizendo, Salomão aqui está dizendo, se não for o Senhor quem guarda a cidade, você pode ter sentinela,
você pode ter vigia, você pode ter alarme, você pode ter serpentina, você pode ter cerca elétrica. Estou querendo fazer apologia contra o trabalho do Mauro aqui não, viu? Você pode ter a segurança que for, tudo será frustrado. Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos. Uma das maiores potências do mundo hoje, e há um bom tempo tem sido uma das maiores potências, tanto militar, quanto na área de segurança nacional, e bastou apenas alguns homens loucos, possessos por Satanás para destruir 2 torres que eram as principais dos Estados Unidos, e matou milhares de pessoas. O que adiantou os Estados Unidos terem os melhores caças do mundo, ter o melhor armamento, o melhor exército, ter armas nucleares? Bastou apenas alguns homens para colocar uma nação poderosa de joelhos. Sabe por quê? Porque se não for o Senhor, tudo é vão. Deus é o nosso guarda, o Senhor é a nossa proteção. Isso não significa que você tem que negligenciar a sua segurança, não é isso que eu estou dizendo. Você precisa manter todos os padrões de segurança que a gente precisa cumprir, né? Sempre chegar em casa, olha para os lados antes de entrar no portão da sua casa. Coloca um alarme na sua casa, coloca uma cerquinha lá. Procura se proteger, procura se guardar, mas não coloque a sua confiança nisso. A sua confiança tem que estar sempre no Senhor. O Senhor é a nossa proteção, o nosso guarda. Ele é o nosso vigia. É Ele quem nos protege, Ele quem nos livra. Mas uma terceira ilustração que o salmista utiliza aqui, agora está no verso número 2, que ele utiliza a ilustração de um fazendeiro, de um trabalhador. Olha só o que ele diz, verso número 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha agora Salomão ele faz um contraste. Ele está dizendo aqui, Deus é aquele que provê o nosso pão, o nosso sustento diário. E para provar isso, o que ele faz? Ele faz um contraste. Ele diz, você pode ser um trabalhador excelente, você pode dormir tarde e acordar de madrugada, pode trabalhar penosamente, né? Aqui a gente pode ver que ele está fazendo uma ilustração de uma pessoa que planta na sua terra, né? de um agricultor aqui. E o que ele faz? Ele diz, olha, esse homem trabalha de maneira dura, pesada, sem descansar, mas é inútil, tudo isso é inútil, porque é o Senhor que dá o pão. E aí ele fala assim, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Olha que interessante isso. Nessa ilustração que Salomão usa, ele nos ensina alguns princípios interessantes sobre o pão de cada dia que nós temos. O primeiro princípio é que não é a força do seu braço, não é o seu esforço que faz você alcançar as vitórias na área profissional, na área acadêmica ou qualquer área da sua vida. Não é. Então aqui, mais uma vez, vai bater um pouquinho na teologia coach. Não é a sua força de vontade, não é o seu esforço, não é a sua força, não é você mentalizar que você pode, não é você acreditar que você é capaz, e sim você confiar que Deus é o seu provedor. Porque você pode ser o melhor profissional da área que você atua, na sua cidade, no seu estado, no seu país, mas se não for o Senhor, tudo é vão. Se não for o Senhor quem te sustenta, tudo é vão. Eu conheço pessoas que são excelentes profissionais e passam fome, porque o seu sustento não depende da sua profissionalidade, e sim do seu Deus. Enquanto o coração daqueles homens estiverem no dinheiro, eles serão fracassados. E aqui Salomão ele utiliza a figura dos amados de Deus, os amados de Deus, os gedidias de Deus, os gedidias de Deus, os amados de Deus, esses ele dá enquanto dormem. Por quê? Por que eles dormem? Porque eles confiam no Senhor. Aqui o salmista não está fazendo uma apologia à preguiça,
mas sim a confiança no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor sabem que eles podem descansar, eles podem deitar sua cabeça no travesseiro e podem dormir em paz, porque quem cuida da sua empresa, quem cuida do seu trabalho, quem cuida dos seus filhos, quem cuida da sua esposa, quem cuida do seu esposo, quem cuida das suas finanças, da sua despensa, da sua família, é o Senhor. Eu já conheci pessoas que ganhavam um salário mínimo e viviam de maneira farta, porque é o Senhor quem dá, enquanto eles descansam. Enquanto conheci pessoas que ganhavam muito dinheiro e passavam dificuldades, porque o seu coração não estava confiados no Senhor. Tá bom? Então, o Senhor é aquele que provê o nosso sustento também. E por fim, uma última ilustração que nós observamos aqui do salmista é a família. E eu gostaria de focar um pouco mais aqui. Ele diz assim no verso de número 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos, aqui o salmista está dizendo que filhos, família é herança do Senhor. E ele está dizendo que quem dá os filhos, quem dá a família é o Senhor. Quem sustenta a sua família é o Senhor. E quem sustenta as bênçãos de ter uma família é o Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja para um princípio que foi esquecido nos nossos tempos. Talvez por estarmos vivendo um período muito difícil, um período muito complicado, eu ouço pessoas desesperadas falando assim: rapaz, eu tenho medo de ter filhos. Ou então, pessoas que talvez por estar enfrentando dificuldades financeiras dizem: eu não quero mais ter filhos. Ou qualquer outro problema que eles podem ter. Eu quero dizer para vocês, filhos é sinal de bênção de Deus. A família é uma expressão de que nós somos abençoados pelo Senhor. E por que o salmista diz isso? Por algumas razões. A primeira razão é porque os filhos, naquele período, simbolizava a proteção da sua casa. Imagina só você, se você tivesse, que era o comum naqueles tempos, 10 filhos homens, e alguém tentasse invadir a sua fazenda, você tinha um pequeno exército ali para proteger a sua casa. Imagina só você na sua velhice, com 12, 13 filhos, você não precisava se preocupar com as suas finanças, porque você teria uma previdência. Filhos era sinônimo de previdência naquele período. Imagina só você, nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais solitários da vida, que é na velhice, você tem na sua mesa uma multidão de pessoas te adulando ali, netos, bisnetos, filhos, cuidando de você. Ter filhos era sinônimo de alegria. Então, o que Salomão está dizendo aqui, que o Senhor, Ele abençoa a nossa vida nos dando filhos. E às vezes nós queremos negar essa bênção. Nós queremos negar a alegria que o Senhor tem para nos dar. Eu sempre uso esse exemplo quando eu vou meditar nesse texto, o exemplo da avó da minha esposa, a dona Diva. Dona Diva tem 90 e uns quebrados, está quase no 100. Ela teve 8 filhos. Esses 8 filhos, cada um teve ali, acho que no mínimo uns 3. E agora esses netos dela estão tendo bisnetos. E todo final de ano, todo Natal, nós reunimos a família lá no sítio do Barnabé, que é o sítio que um dos filhos da dona Diva comprou. E aí reúne toda a família, até a família que foi para fora do país, está lá na França, está para outro lugar, eles vão para Patrocínio, lá para a Serra do Salitre, para reunir no Natal. E ali eles comemoram o aniversário da dona Diva, comemoram o Natal e cultuam o Senhor. São todos presbiterianos. E aí o que acontece?
ela está ali. Você não vê a dona Diva sozinha, em momento nenhum. O tempo todo ela está com um neto, um bisneto ou um filho ali, fazendo carinho nela, adulando ela, ouvindo as histórias repetidas que ela conta constantemente. E você pergunta para ela, você é feliz? Ela, sou feliz demais. Ela não sabe o que é a solidão. Porque o Senhor a abençoou com muitos filhos. Ter filhos é ter segurança. Ter filhos é ter previdência. Ter filhos é ter alegria. E ter filhos é ter honra. Porque o salmista diz aqui, ó: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui, o salmista está utilizando a figura de um julgamento popular. O que acontecia? Quando alguém era acusado, talvez, de roubar um boi ou de fazer algo, eles iam para a porta da cidade. Aquele homem que era acusado, ele ia para a porta da cidade, junto com os juízes e aquele homem que estava acusando. E quando chegava ali, ele tinha que se defender. Ele tinha que convencer aqueles juízes de que ele era inocente. Aí você imagina só você chegando, com 10 marrucão do seu lado, e isso intimidava os juízes. E quando você fosse acusado injustamente pelos seus inimigos, você chegasse à porta com seus filhos, todos ali eram intimidados. Todos. Então era uma forma de amedrontar os inimigos e a injustiça desses inimigos. Então, esses são honrados. Por isso, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: não importa o que esteja acontecendo no mundo, não negue a bênção que Deus tem para a sua vida. A felicidade, ter filhos. Ah, Leona, mas é difícil demais, é sofrido. Não importa, a alegria que você tem compensa o sofrimento que você tem. Tenha filhos, encha sua aljava, seja uma família grande, ensine os seus filhos o caminho do Senhor, tenha a oportunidade de ter um pequeno rebanho na sua casa para você poder pastorear, para você falar do amor de Cristo e para você amar Cristo amando esses seus filhos. Não negue. E eu quero dizer algo duro que eu disse quando eu preguei esse sermão lá na igreja presbiteriana de Vila Nova. Não, você ser fértil e não querer ter filhos é pecado. Você está afrontando o Senhor. É como você dizer para o Senhor: eu não quero ter a sua bênção, ela não me traz felicidade. Tá bom? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então eu espero que a partir de hoje, se você tem sido desanimado ou frustrado pelas lutas desse mundo, a ter filhos, não negue a bênção de Deus. Confie no Senhor. Tranquilize que Ele é o provedor do sustento da sua casa. Confie que Ele é o provedor da alegria que você tem no seu lar. Que Ele é o provedor da força que você vai ter para trabalhar, para você cuidar da sua família. Que Ele é o guarda que protege a sua casa, os seus filhos. É Ele quem vai proteger os seus filhos de visões equivocadas que o mundo e Satanás têm tentado inculcar no coração e na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. O Senhor é aquele que nos guarda e nos protege. Ele é quem nos sustenta, tá bom? Ele é o Senhor das nossas vidas. Talvez, eu não sei qual que é o sofrimento que você tem enfrentado hoje. Talvez você tenha perdido noites de sono por conta da sua empresa, por conta do seu trabalho, por conta de projetos que você tem para a sua vida, tanto na área acadêmica ou profissional. Eu não sei o que é que tem tirado o seu sono. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso provedor. É Ele quem nos sustenta. Ele é quem guia os nossos passos. E sem Ele nada pode acontecer. Por isso, ao invés de você ficar perdendo noites de sono, dobre o seu joelho, entregue ao Senhor as suas aflições, entregue ao Senhor as suas angústias, e aceite para a sua vida aquilo que o Senhor tem para você, porque às vezes o Senhor não quer que aquele projeto se realize, porque aquilo vai trazer sofrimento para a sua vida, vai trazer destruição, vai trazer incredulidade. Então, se alegre diante do Senhor quando Ele disser não para você também.
Às vezes você quer ter filhos, mas o Senhor diz assim: não, você não vai ter. E aí Ele não permite que você, seu cônjuge, seja fértil. Mas eu quero dizer para você, calma, os planos do Senhor para a sua vida, eles são infinitamente melhores do que qualquer projeto de vida que você possa ter. Por mais que esses planos de Deus possam nos fazer sentir dor nesta vida, não se preocupe, o Senhor é quem cuida de você. Não existe vida sem sofrimento neste mundo. É como eu disse, nós estamos numa peregrinação constante. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. E é lá que nós alcançaremos o gozo eterno. É lá que nós alcançaremos a alegria eterna, o prazer de estar na presença do Senhor. É lá que não haverá tristeza, é lá que não haverá choro, é lá que não haverá angústia. Enquanto isso, vamos sofrer, vamos chorar, vamos nos angustiar felizes na presença do Senhor. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Tá bom? Em nome de Jesus, tranquilize na providência do Senhor na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Deus amado, nós queremos entregar todas as nossas preocupações e aflições ao Senhor. Pai querido, às vezes nosso coração se encontra desesperado porque esse Covid não passa logo, Deus. Porque as coisas vão ficando ruins, a economia do país vai ficando ruim, tudo vai ficando ruim, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, Deus. E a gente começa a desesperar, Pai. Às vezes nós temos projetos e sonhos que a gente não consegue realizar, concretizar, mas Deus, nós queremos declarar nesta noite que a nossa alegria está no Senhor. E nós queremos, ó Pai, as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não queremos, ó Pai querido, colocar o nosso coração na nossa força, na nossa capacidade, mas sim na força e capacidade do Senhor. O Senhor é o nosso provedor. Toda providência vem unicamente do Senhor. E por isso nós descansamos, nós queremos deitar nossa cabeça hoje, ó Pai, no travesseiro, e dormir, descansar, porque o dia de amanhã não pertence a nós, e sim ao Senhor. Estamos felizes, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu viver, e é o Senhor que planejou a nossa história. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, acalma a nossa alma, tranquiliza o nosso coração para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu vou dar a bênção aos irmãos, mas antes de dar a bênção, eu quero dizer que após a bênção eu quero dar alguns avisos e quero conhecer os visitantes. Então não saiam, tá bom? Não saiam da sua cadeira, aguarde aí que depois nós daremos os avisos. Feche seus olhos e vamos dar a bênção. Queridos, amada igreja do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, trazendo tranquilidade e confiança na providência do Senhor, hoje para todos sempre. Amém, amém, amém. Eu quero conhecer os nossos visitantes. Temos algum